Fala, professor, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre uma metodologia ativa chamada aprendizagem em pares. Você já ouviu falar nela? Fica comigo aqui que a gente vai bater um papo muito interessante. Professor, uma das coisas que eu gosto muito é de aplicar as teorias educacionais, mas também aplicá-las dentro da minha realidade educacional. Então, por exemplo, quando a gente pega, às vezes, a gente estuda uma metodologia, muitas das vezes a gente tem um passo a passo de como que a gente deve aplicar e tudo mais. Eu sou um pouco criativa. Eu olho a metodologia, eu entendo a metodologia e eu tento aplicar dentro da minha realidade. Então, vejam bem, quando o Eric Mazur, ele criou, essa metodologia ativa, da aprendizagem em pares, o que ele pensou, o que ele queria com essa metodologia em pares? Ele queria que houvesse maior discussão entre os alunos, onde eles pudessem estudar juntos, eles pudessem compartilhar o conhecimento, porque uma das características, ou o principal objetivo da metodologia ativas é tornar o aluno protagonista do seu próprio conhecimento. E o que é o protagonismo? Vamos ver, o que é o protagonista de um filme? A história gira em torno daquele indivíduo e ele faz toda a sua jornada rumo a um determinado objetivo, e nessa jornada ele tem desafios, ele aprende, ele erra, ele sorri, ele chora, mas ele aprende, Então, e ele segue a sua jornada, se esforçando para ela. Então, a metodologia ativa, ela tem esse foco, de pôr o aluno como protagonista. Então, a aprendizagem em pares, ela visa, fazer com que a aprendizagem aconteça pelos alunos, e em duplas. Mas lógico que o professor não vai chegar e não vai jogar o conhecimento, não vai jogar o texto, não vai jogar a temática. Ele faz toda uma preparação, para os alunos, ele fala da temática, ele dá uma abordagem que ele acha que é importante, dá uma contextualizada, se ele achar que isso é interessante para os alunos. Divide os alunos em duplas, disponibiliza um conteúdo para que esses alunos possam estudar, proporciona um momento para esses alunos poderem compartilhar entre si o que eles entenderem e depois oferece uma oportunidade de troca com a turma daquilo que foi aprendido por eles. Nessas duplas, pessoal, eu sempre gosto de buscar, ao conhecer a minha turma, colocar duplas, às vezes, onde eu sei que às vezes tem um aluno que tem um conhecimento sobre aquela temática já prévio, que possa ajudar um determinado aluno que não tenha determinado tipo de conhecimento ou de competência para ajudar ele a desenvolver, sabe? Então isso é muito importante, você conhecer a sua turma, você conhecer os seus alunos e saber você encaixar as peças ali para que o resultado seja mais efetivo. Porque os alunos pregam peça na gente, Eles fazem grupinhos, duplinhas, depois eles não querem se separar. Então a gente tem que dar esse direcionamento. Então quando a gente fala, e aí perceba, pessoal, que na minha fala, na minha explicação, eu não descrevi a aprendizagem em pares como você vai ler lá no Eric Mazur lá, ou em algum livro, eu passei para você aquilo que eu entendo da aprendizagem em pares e aquilo que eu acho que é importante colocar para os meus alunos, Então, veja bem, quais são os benefícios da aprendizagem em pares? Aumenta o engajamento, ou seja, os alunos eles participam mais, eles se interagem mais uns com os outros, eles têm contato com o tema através de um objeto de aprendizagem, que pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um jogo que você vai elaborar ali. Ele consolida o aprendizado, porque essa metodologia ela vai incentivar a troca de conhecimentos dos alunos e a consolidação mesmo, a comprovação ou não que isso foi aprendido ou não. Avalia o conhecimento que os alunos têm, ou seja, um conhecimento prévio e depois até um conhecimento pós essa
essa dinâmica dessa atividade, né? Porque aí é sempre interessante no final você colocar uma tarefa final, um exercício final, que pode ser individual ou que possa ser em dupla ainda. Ou até mesmo pode fazer uma inversão de duplas, entende? Você pode criar dentro da metodologia em pares, né? Da forma com que você entender, você pode utilizar a sua criatividade e inovar junto com essa metodologia. O Paulo Freire sempre fala isso, né? Que tudo a gente pode aperfeiçoar, tudo a gente pode aprimorar. Não necessariamente a gente precisa aplicar uma metodologia do jeito que o teórico fala. Inove, se solte, acredite no seu potencial, acredite que você está ali, você que está mediando conhecimento com o seu aluno e você sabe o que é melhor para ele. Se solte. Quer conversar mais sobre isso? Quer perder o medo de inovar dentro de sala de aula, de ter estratégias diferentes, de ter dinâmicas de aulas diferentes? Me chama para o direct, me chama para conversar, comente aqui que eu vou te trazer soluções para que a sua aula possa ser mais inovadora. Beijão.